Olá, olá! Vamos então aí depois de um meiozinho de Mundial de Clubes que a gente acompanhou, escalou, faltou dinheiro para escalar também. Voltamos ao nosso amado Brasileirão para a nossa rodada. Então vamos lá, videozinho de dicas para vocês, dicas posição por posição. Vamos lá então, começando aí, vamos revisitar o nosso time, que já deu uma brincada um pouco antes. Então, time do filho aqui, com 156 de patrimônio. Não fomos tão bem na última rodada, fomos acima da média com 64 pontos. Total esse time 1077. E vamos escalar o nosso time para a rodada do Brasileirão. Então vamos vender todo o time aqui e começar a escalar com vocês aí para essa rodada. Atacantes. Acho que um nome unânime para a rodada, que já vinha indo muito bem antes e não tem como a gente deixar de fora. Joga em casa, enfrenta o Grêmio. Claro que é uma rodada onde a gente não sabe como os times vão estar. Depois de parada, tem times que estão ruins podem melhorar, times que estavam muito bem com certeza podem estar ainda melhor. Mas não tem como deixar de fora o Caio Jorge, né? Média aí de mais ou menos 11 pontos em casa, 4 finalizações por partida, basicamente participação de gol em todo o jogo que jogou em casa esse ano, então não tem como a gente deixar de fora, né? Outro bom nome que também vai estar no meu time, que fez um bom mundial, é um cara que finaliza muito bem, tem uma boa média de finalizações, 3, desarma muito bem também, uma média de 3 desarmes por jogo jogando em casa. Luiz Araújo, ali com o Pedro ainda voltando, não tem tanto espaço ainda nesse time do Felipe Luiz, pode ser um cara muito bom para jogar. Meu terceiro nome, tem vários nomes bons, entre eles Wesley, ainda não participou de gol jogando em casa, mas o Inter com essa parada tem chance de voltar, precisa vencer em casa, precisa se reencontrar com a vitória e nada melhor que jogar em casa para isso acontecer. Um outro bom nome é Eric Pulga também, média de 3 finalizações jogando em casa, participação em gol, média de 2 desarmes por partida também, é um baita nome para essa rodada. E tem algumas outras figurinhas. Memphis Depay é um cara sempre, um ótimo cara para escalar sempre, em casa sempre joga muito bem. Claro que tem uns rumores aí se vai jogar greve ou não, questão de pagamento, então a gente sempre fica com o pé atrás. Veguete, vai estar nome para rodada também, cabeceador. É clássico, clássico é complicado, mas ele é o cara que gosta de clássico, gosta de jogo grande, então tem chance de participar aí muito bem. Mas eu vou estar fechando aqui com o Wesley, apostando numa recuperação do Inter e com o Wesley participando de gol. Já vou escalar aqui meu reserva de luxo. Comentei dele. Finalização, participa de gol, participa de assistência. Aí joga em casa. Vou de Eric Pulga. Meio campo. A gente já vinha escalando ele desde o começo do ano. Não tem como deixar de fora do time. Tá sempre imitando, é com gol, é com assistência, com finalização. Jogou muito bem no Mundial. Arrascaeta teve uma lesão ali, um pouco no Mundial que sentiu. Acredito aí que já se passou algum tempo. O Flamengo foi eliminado, já voltou pro Brasil, tá treinando, recuperou. Arrascaeta, média de 4 finalizações em casa. Um gol de média em casa e uma média de uma assistência quando joga em casa também. Então não tem como deixar de fora. Enfrenta o São Paulo, que antes da parada não vinha muito bem, então e vinha sofrendo gols. Um cara que voltou na última rodada jogando, quando jogou em casa, 4 finalizações, não participou de gol, mas teve 4 finalizações, pode estourar, e foi um cara que imitou muito ano passado pra gente. Garro, vou escalar no meu time também. Com um Depay um pouco talvez desgastado ali com a torcida, pode ser um cara que vinha aparecer. E um outro nome que eu vou estar fechando aqui, Matheus Pereira, tem nas últimas rodadas aí fez algumas mitadas, é um cara que está sempre participando. Finalização, média de 2,5 finalizações jogando em casa, média de 2,2 desarmes quando joga em casa. Esse cara é um cara que, se participa de gol, se participa da assistência, vai estourar na pontuação, vai ir bem
e vai garantir ponto pra gente. E jogando em casa, Cruzeiro é muito favorito contra o Grêmio. Vou deixar e vou escalar Matheus Pereira. Outros bons nomes: Alan Patrick, tem o pênalti a seu favor, média de 2 finalizações quando joga em casa, média de 1 gol também quando joga em casa. Também é um cara de assistência, né? Mais ou menos a média ali de 0,6 assistências por jogo em casa. Participa de desarmes também, meio completo pro Cartola também. Jorginho fez um bom mundial quando estreou pelo Flamengo, ainda não estreou pelo Brasileirão. É um cara também, consegue criar, chega também no ataque, então também pode participar de um gol, dar uma assistência, desarmes. Então é um ótimo nome também para essa rodada. Laterais, onde a gente nas últimas rodadas aí, antes da parada, sempre vinham escalando bons laterais que entregavam bastante pontuação pra gente. E mito do Cartola voltou uma boa fase de pontuações 9, 10, 11. William, Cruzeiro é um principal favorito para a rodada, ao meu ver, e não tem como deixar de fora. William, média de uma finalização por jogo, quase 4 desarmes por jogo quando joga em casa, uma assistência também quando joga em casa. Então é um cara que é mito, não tem como deixar de fora. Chance de SG também do Cruzeiro, então é quase que, ao meu ver aí, posição unânime para lateral do nosso time. Juninho Capixaba, jogo difícil contra o Corinthians. É sempre muito difícil jogar com o Corinthians em Itaquera, mesmo se o Corinthians estiver bem ou mal, é difícil. Mas claro que é sempre um bom nome, é válido. Kaique Bruno, opção alternativa. William, SG, também participa de gols, finaliza. Laterais do Flamengo, também enxergo como um bom favorito para essa rodada. Laterais do Botafogo e do Vasco da Gama, não gosto tanto por ser clássico, acho que pode ser um jogo de gols para ambos os lados, então a gente já não teria o SG a nosso favor. E eu vou estar fechando com o Varela, do que eu vi alguns jogos no Mundial, também é um cara participativo. Claro que a gente tem que ficar de olho em quem vai jogar. A gente vai ter escalação no Flamengo, então a gente pode talvez ter o Wesley. Se o Wesley jogar, é uma boa opção. Se o Varela jogar, também é uma boa opção. Os dois são participativos. O Wesley um pouco mais ofensivo, apoia mais. Mas o Varela também é um bom nome, desarma bem também. Então, quem jogar na lateral direito do Flamengo é uma boa opção para essa rodada. Temos alguns nomes: Luciano Jubá, do Bahia, Santiago Arias. Bahia enxergo aí talvez até como uma chance de vitória em cima do Atlético Mineiro, então também é um bom nome. Zagueiros, como falei, Cruzeiro para mim é um dos favoritos, né? Cruzeiro e Flamengo acho que são os dois principais favoritos para a rodada, então a chance de SG é grande para esses. E o nome também foi muito bem na última rodada, tem entregado boas pontuações pra gente. Vilauba vai estar no meu time, média de 1,3 finalizações jogando em casa, 2,5 desarmes por jogo, então não é aquele zagueiro que é dependente do SG para pontuar. Então mesmo que o Cruzeiro venha enfrentar aí sofreu um gol, tem chance de ele acabar pontuando, entregando aquela nossa médiazinha básica de 5, 6, 7 pontos para um zagueiro que é muito bom, ainda com potencial de SG, pode ir melhor ainda, né? Nomes do Flamengo: Léo Pereira e Léo Ortiz também são bons nomes, são jogadores que participam de desarmes, um ou outro sempre está chegando e participando no ataque. Léo Pereira, bom nome, sólido, já tem gol pelo campeonato. Léo Ortiz também já tem gol, não tem gol pelo campeonato, mas já fez gol pelo Flamengo também, em bola parada, então são bons nomes para a rodada. Corinthians fica com o pé atrás em relação ao SG, assim como alguns outros nomes. Internacional tem uma chance do SG jogando em casa contra o Vitória, mas eu vou estar fechando no meu time aqui com o Léo Ortiz, postando aí sempre uma opção barata pra gente, pra quem não tem tanta cartoleta, e é um cara que chega na área, participa, tem chance de marcar um gol também. Goleiro, acho que não tem como deixar de lado aí de Rossi e Cássio, são bons homens. Cássio vinha numa boa fase antes da parada, chance de TSG para os dois times.
Então, são bons nomes. Hugo Souza. Enxerga um jogo aberto, então o Hugo Souza pode participar de defesas. Não confio tanto no SG. Temos alguns clássicos como Fortaleza e Ceará, então sempre difícil. Assim como o Léo Jardim e o próprio John, né? Clássico sempre difícil. Eu já vou vir aqui numa estratégia que eu sempre gosto de fazer com um goleiro que é vindo anti-negativo. Então vamos escalar aqui o Walter e vir no nosso goleiro aqui. Vou estar apostando num goleiro pouco diferente do que eu escalei no meio campo, ali da base do time, mas que joga em casa, que é um time forte em casa, enfrenta o Lanterna no campeonato, então acho que tem uma chance de SG, e por ser um jogo com um confronto mais equilibrado, tem potencial de defesas também, que é o Marcão. Mas também temos boas opções do próprio João Ricardo, o Fortaleza jogando como mandante contra o Ceará, pode se reencontrar o caminho da vitória, e o João Ricardo é um cara que participa, tem defesas, então tem esse potencial isolado. E assim como qualquer outro goleiro dos clássicos, aí, acho que pode ser uma boa aposta ousada, eu diria. E além, é claro, de Rossi e Cássio, sem dúvidas, são boas opções. Treinador. E faltou erros técnicos. Vamos escalar o treinador primeiro. Eu vou com o Leonardo Jardim. Para mim, um dos principais favoritos, junto com o Felipe Luiz, junto com o Flamengo. Então, infelizmente, faltou um pouquinho de dinheiro aqui pro nosso goleiro. Então vamos fechar com o Marcão aqui e a gente atualiza um pouquinho depois aí. Não vamos cortar, vamos deixar aqui no vídeo que a gente faz ao vivo, erra, dá dica, acerta e é isso aí. Isso também acontece, né? Então esse é o nosso time. Escalei o reserva de luxo, vai ser o nosso Eric Puga. Meio campo, falei do Léo Patrick, vou colocar Pochettino, também é um bom nome para reserva. Zagueiro, vou colocar um zagueiro do Internacional aqui, vou colocar o Vitão. Lateral, vou estar apostando aqui no próprio no Alex Telles, é um bom nome. Vou postar aqui como um reserva. E como reserva do Marcão, vou postar no Anthony do Inter ali, muito mais pelo SG. Não caia nessa de escalar o Anthony, eu acho. A gente sempre escala só se tiver faltando muita cartureta, e aí vale a pena, pelo SG e tal. Mas é um goleiro que basicamente participa de tomar gol, não defende muito e tal. Então sempre que a gente acaba escalando ele por não ter cartureta, acaba se frustrando, porque basicamente faz uma outra defesa e ainda leva um gol. E como capitão, mencionei ele, falei bastante, elogiei. E é um dos artilheiros do campeonato, não tem como deixar de fora. Minha faixa, Caio Jorge, capitão do nosso time, não tem como deixar de fora. E agora vamos dar uma breve passadinha aqui no time do pai. Ele não pôde participar do vídeo, mas vamos tentar trazer eles nos próximos aí, para dar dicas dele também. Time aí com 1.140 pontos no campeonato. Time aí que estava muito bem no nacional aí. Tava uma época no top 5.000 nacional. E vem aí na rodada e vem Luiz Araújo, Wesley Jorge. A gente não combinou. E o reserva dele também é Eric Puga. Coincidência. A gente não combinou de escalar o mesmo time. Meio campo com Arrasca, Matheus Pereira e Pochettino. Pochettino é um bom nome, voltou a jogar. Fortaleza joga em casa, jogo difícil, mas é um cara que pode aparecer. William, Vilauba e Kaique Bruno. Uma dupla de laterais do Cruzeiro. Uma ousadia, mas dentro do possível ali. Colocar 3 do Cruzeiro eu acho uma boa estratégia também. Léo Ortiz, zagueiro. Rossi e Felipe Luiz como técnico, né? Fechando esse time. No banco, Cássio, Alexandro, Rodrigo San e Rubens como meia. Então um bom time também, algumas variações. E é isso aí, pessoal. Fechamos por aqui nosso vídeo dicas, espero que tenham gostado. Segundo vídeo nosso do canal, a gente vai melhorando aos poucos a interação, trazendo um pouco mais de dados também para vocês de cada jogador.
Fiquem atentos também aí, seguem a nossa página, vou deixar na descrição aí, de Pai para Filho FC, lá no Instagram. A gente sempre está postando nosso time atualizado antes do mercado fechado, escalações, top 5 jogadores por posição também. Lá sempre tem um postzinho um dia antes do mercado fechar para ajudar vocês na escalação. Também postamos alguns rios ao Mundial. Quem estava escutando o Mundial estava acompanhando a gente por lá, a gente não postou nada aqui. E deixe seu feedback aí. De melhoria, a gente tenta sempre tentar trazer o melhor conteúdo para vocês, para ajudar vocês nas suas mitadas. Boa rodada para nós e até mais. Muito obrigado.